Opa, tudo bem? Bem-vindos ao canal de treinamento e estilo de vida PaleoX. Eu sou Paulo Magu, sou um profissional de fitness, mentor e treinador que atua há mais de 35 anos para aumentar o vigor físico, sexual e ficar mais bonito pelado para homens e mulheres. O nosso assunto de hoje é sobre tênis de treino. E aqui a gente já vai começar fazendo uma diferenciação bem clara. Existe uma diferença entre tênis de treino e tênis de esporte. O tênis de esporte, ele é produzido e desenhado para gestos específicos de um determinado esporte. Um tênis de basquete, ele é desenhado para jogar basquete. Um tênis de vôlei é desenhado para jogar vôlei em diversas situações, em diversos cenários. Porém, um tênis de treino, ele é um tênis que precisa ser polivalente para que você possa aplicar o seu treinamento com o seu tênis em qualquer piso indoor. Então, na verdade, o que nós vamos falar é sobre tênis de treino indoor. Indoor significa academia, box, estúdio, a sua casa, quadra esportiva, qualquer lugar que tenha um piso adequado para a prática de atividade física. Se você colocar isso num piso de cimento, por exemplo, numa quadra esportiva ao ar livre, aí você pode usar outros tênis ou até os tênis de esporte. Então nós vamos falar sobre tênis de treino. Existem várias marcas que produzem hoje tênis de treino, né? E eu não preciso aqui ficar fazendo jabá de nenhuma delas, mas você sabe que existem várias marcas. Normalmente os vendedores de loja, eles não são treinados para indicar para você qual é o melhor tênis de treino. Normalmente eles indicam aquele tênis de acordo com o que você relata. E mesmo você, praticante, muitas vezes é leigo nesse assunto. Então eu vou te ajudar. Hoje eu vou falar sobre os critérios para se escolher um tênis de treino. A ideia não é simplesmente mostrar modelos, até porque eu não tenho tantos modelos assim. Eu vou inclusive usar os tênis que eu uso hoje, com que eu pratico atividade física indoor, meu treino indoor, certo? Então nós vamos falar sobre critérios e eu vou dividir em 3 categorias. A primeira categoria, que é o grip do tênis, ou seja, a aderência, a sola, o tipo de borracha que agarra no solo, porque você vai precisar de muito grip para treinar indoor. O treino indoor, ele tende a ter movimentos multidirecionais. Você vai ter movimentos de rotação, você vai ter movimentos para frente, você vai ter movimentos para trás, para o lado. Então você precisa de um tênis que tenha aderência no solo, muito mais aderência do que outros tênis. Até porque no sistema indoor, no circuito fechado indoor, nem sempre o piso é o mais adequado. Então você precisa ter grip. A segunda categoria é a categoria do amortecimento, que significa o quê? Significa a entressola do tênis, que é aquela porção que fica entre a sola, que é aquela parte fina embaixo do tênis, e o corpo do tênis. Vem a entressola é onde fica o quê? O amortecimento. E quando a gente fala de amortecimento, você pode ver sobre 2 aspectos. O primeiro, o amortecimento do impacto, que precisa ser um amortecimento bom e normalmente a entressola é um pouquinho maior, ou o amortecimento mais minimalista, em que você agarra mais o tênis no chão e você consegue ter mais estabilidade mesmo em saltos. E a terceira categoria é a estabilidade. Até que ponto o tênis é construído para que você não torça o seu pé, para que o tornozelo ele não vire na hora de um movimento lateral explosivo. Então, a estabilidade ela vai ser fundamental para quem treina indoor, ok? Bom, vou começar, para a gente não perder muito tempo, fiz uma pequena introdução até para você entender qual é o tema desse vídeo. Eu vou começar por um tênis que é clássico em qualquer academia, box ou estúdio em que você treinar, que é o tênis de corrida. Veja bem, os tênis que eu vou mostrar para vocês, alguns são bem usados, tá? Eu só dei uma lavadinha neles, mas eles são bem usados, porque eu quero mostrar como é que é a vida real, né, de quem treina indoor. Tênis de corrida são os tênis mais usados nas academias, mas o tênis de corrida é um tênis de quê? De esporte.
ele é um tênis projetado para corrida. Então, desde a biqueira, a entressola, tudo é planejado para fazer movimento para frente. A falta de estabilidade lateral e a sola que não tenha a capacidade de ter um grip muito forte, porque não é o objetivo, na corrida você precisa sim ter uma borracha antiderrapante, mas não é a prioridade do esporte corrida e nem da fabricação desse tênis, faz com que esse tênis tenha um amortecimento grande, ou seja, amortecimento ok, tenha um grip razoável e pouca estabilidade, principalmente porque normalmente eles são construídos com tecido respirável. E isso faz com que eles tenham pouca estabilidade. Mas, então, para que serve um tênis de corrida na academia? Você vai poder usar o tênis de corrida para musculação, onde a maioria dos exercícios são estáticos. Lembre-se, musculação, se você trabalhar com máquinas. Se você trabalha muito tempo com pesos livres, com barras, é possível que você precise de um tênis de mais estabilidade de acordo com a intensidade. Se a intensidade for moderada, tudo certo o tênis de corrida. Mas se a intensidade for alta, você vai precisar de mais estabilidade no seu calçado, no seu tênis esportivo, tá bom? Então eu quis mostrar o tênis de corrida só para dar uma ideia. Dá para treinar, mas tá longe de ser o ideal para quando você faz treinos indoor, certo? O segundo modelo é um modelo que já saiu de linha, mas eu gosto muito. Eu recebi esse modelo ali por 2016, 2017. É uma tiragem, um lote de tênis exclusivo que só saiu nos Estados Unidos e no Canadá, que é o Speedform AMP 2.0. É um tênis para treino indoor. Eu coloquei aqui o lock lace, inclusive eu troquei o cadarço para ele ficar mais anatômico ainda. Por que eu estou mostrando esse tênis? Porque ele é um tênis mais minimalista. A entressola dele é menor, então você agarra mais o chão. A parte de cima, apesar de não ter tanta estabilidade lateral, ele é construído não num tecido tão respirável, não um tecido tão costurado, e sim num tecido mais rígido. Então ele é um tênis extremamente ergonômico, até hoje eu uso ele, eu cuido muito dele para não perder, porque ele não existe mais, você não encontra mais esse tênis no mercado. Mas ele é um tênis em que você pode praticar a atividade de uma forma que você sinta mais o chão, ele agarra o pé. Sabe o que ele parece? Ele, quando você põe no pé, ele parece aquelas sapatilhas de boxe, só que ao invés de secando alto, secando curto, de tão agarrado que ele fica no pé. Então é um outro tipo de modelo. Existem marcas que vendem modelos minimalistas para treino, ok? Então esse é o modelo de um tênis, o Speedform AMP 2.0. Mostrando ele um pouquinho mais. Inclusive ele tem aqui a sola, ele é uma sola vazada. Ok? Muito bem. Vamos evoluir? Agora a gente entra nos tênis que atualmente são fabricados. E agora eu quero mostrar para vocês o Tri-Base Reps, o modelo Tri-Base Reps, que é este modelo aqui. Esse aqui é o modelo de entrada da Under Armour para treino indoor, mas mesmo sendo de entrada, ele funciona muito para você. Vamos trabalhar os 3 critérios. O primeiro, o grip, a sola. A sola dele é feita com a borracha Tri-Base. É uma borracha que é muito semelhante à borracha dos tênis de vôlei e dos tênis de handball, que exigem muito movimento lateral. Então você precisa ter uma borracha com grip alto. A sola tá suja porque ele é um tênis que eu uso, certo? Então eu não fiz assim, não mandei na lavanderia, eu dei uma passada, escovei ele. Estou mostrando para você que isso é vida real, certo? Meus vídeos não têm edição, meu vídeo tem vida real. Então você vai ter grip excelente. Não só o grip, mas também a sola dele é formada de 2 materiais de densidade diferente, que é a densidade da borracha antiderrapante e a densidade da base Tri-Base. É por isso que ele é chamado Tri-Base, por causa desse triângulo. Essa base aqui tem uma densidade maior, ela é mais rígida, justamente para aumentar a estabilidade em movimentos em que você carrega mais peso. Além disso, essa sola, ela envolve os 2 lados justamente para aumentar a estabilidade.
E a entressola dele não é uma entressola tão minimalista, é uma entressola que já oferece um amortecimento melhor. Não é o meu preferido entre os tênis, porque eu prefiro tênis um pouco com a entressola um pouco mais baixa. Então vamos lá. Grip. Show de bola. Se fizer uma escala de 1 a 5, grip 4. 4 no grip. Amortecimento. Se você gosta de tênis de amortecimento, está acostumado com tênis de corrida e quer praticar treino indoor com amortecimento um pouquinho maior, cara, ele é 5. Para tênis de treino, ele é 5. No meu caso, eu diria que ele é 3, porque para mim é muito amortecimento. Eu já treinei barefoot, né? Eu já treinei muitos anos de pé descalço, já treinei muitos anos com apenas uma pequena palmilha, então eu prefiro tênis mais minimalistas com a entressola um pouco mais fina. Se você está acostumado com tênis de corrida, você vai gostar muito do amortecimento dele. Vai ser um amortecimento 4 para quem está acostumado com tênis de corrida. Para mim, o amortecimento 3, ele amortece legal, ele é muito confortável, mas eu já prefiro os mais minimalistas. E a estabilidade é 5. Tá? Se eu colocasse de 1 a 5 a nota, a estabilidade é 5. Principalmente por causa desse contorno de TPU, que é um pouquinho mais rígido do que o trançado. O trançado deixa ele mais molinho. Então ele tem um cabedal, ele tem toda uma estrutura em que ele usa um outro material mais rígido chamado TPU. E esse prolongamento aqui da sola, tá certo? Esse é o Tri-Base Reps. Vamos evoluir um pouquinho mais? Logo depois que o Tri-Base Reps foi criado, eles lançaram também o Tri-Base Lift. Tri-Base Lift. Por quê? Esse Tri-Base Lift, ele tem uma entressola um pouco mais fina do que o Tri-Base Reps, tá? Então ele já começa a minimalizar um pouquinho. Vamos considerar os 3 critérios? Primeiro critério, grip. Cara, é o mesmo grip é exatamente o mesmo grip que você vai encontrar no Tri-Base Reps, de 2 densidades, densidade mole, densidade mais dura. Então aqui você vai ter mais estabilidade, aqui você vai ter mais mobilidade. A borracha Tri-Base, que permite um grip muito bom em ambiente indoor, seja ele de lisonda, seja ele de goma asfáltica, seja ele inclusive de piso de madeira. Ele tem um grip muito bom mesmo em piso de madeira. O amortecimento, a entressola, ele é um pouquinho menor do que o Tri-Base Reps, o que eu já gostei. Ele é muito confortável para você usar. Inclusive, você pode usar para corrida, porque inclusive a biqueira dele já é uma biqueirinha um pouquinho mais redonda. Então, para você dar tiros, também eu achei muito interessante. Ele tem essas proteções aqui, ó, essas proteções laterais que aumentam a estabilidade para compensar um prolongamento um pouquinho menor da sola lateral. Então ele mantém uma estabilidade muito legal, tá? E finalmente, cara, ele é muito bonito. Vamos combinar, ele é muito bonito. Ele tem uma trança muito mais resistente que o Reps. O Reps, ele usa algumas partes de TPU para compensar a trança. E essa trança aqui é uma trança que tem mais voltas, que ela tem uma trama tem uma trama menor. E isso favorece para deixar o tênis um pouquinho mais rígido, mesmo sendo um material respirável. Tá certo? Esse aqui é o Tri-Base Lift. Cara, é um show. É um show. Confortável e lindo. Mas eu deixei a cereja do bolo para você entender o que é hoje, nesse momento que eu estou gravando o vídeo. É claro que ano que vem, daqui a 2 anos, já vai ter outra tecnologia, né? Você vai encontrar tênis com mais tecnologia, com mais estabilidade, com mais segurança. Mas nesse momento, o tênis definitivo para treinamento indoor é o lançamento do Tri-Base Rain 6. Que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Tri-Base Rain 6. Esse é, sem dúvida, o tênis definitivo para treinamento indoor. Você percebeu que eu já coloquei o Lock Lace, né? Os meus preferidos, eu prefiro colocar o cadarço Lock Lace porque ele deixa o tênis muito mais ergonômico, ele fica, a anatomia dele no pé fica muito mais fechada, tá? Eu vou falar um pouquinho dos 3 critérios deste tênis. O primeiro, grip, que é a aderência.
O grip dele é o mesmo grip dos outros tênis anteriores que eu mostrei para vocês, a borracha Tri-Base, só que essa borracha Tri-Base, ela vem com alguns grãos que ficam juntos na trança da borracha, na mistura da borracha, e esses grãos têm uma densidade e uma aderência um pouquinho maior. Então você vai ver que ele é todo cheio de granulações para aumentar a aderência. E a parte de maior densidade, ela é adaptada já para atualizar os modelos anteriores. Então ela tem uma base Tri-Base que é atualizada. E além disso, ela não tem 2 densidades, ela tem 3 densidades. Porque próximo do calcanhar você tem uma densidade maior. Próximo aqui do centro você tem a densidade Tri-Base. E depois você tem a densidade menor, que é a densidade que precisa de flexibilidade para você fazer o movimento com o pé. Então, para mim, desde que eu comecei a experimentar, sem dúvida, esse aqui é o mais flexível dos modelos que eu mostrei para vocês. Então, em termos de grip, ele é fantástico. Em termos de amortecimento, ele é tudo o que eu queria de um tênis. Ele é mais minimalista, a sola dele, a entressola dele é menor, ele tem menos amortecimento, agarra mais no pé. Cara, eu tô apaixonado por esse modelo. E em termos de estabilidade, você não só tem o cabedal com uma densidade maior, você tem 3 densidades que aumentam a estabilidade, como você tem um prolongamento maior na parte externa da sola. O prolongamento é maior do que os outros modelos, o que permite também uma estabilidade muito, muito legal. Além disso, deixa eu ver se você consegue enxergar aqui, ó. A trança dele, ela tem partes mais reforçadas justamente para segurar a costura e não permitir que a costura abra, já que os tecidos, eles são diferentes de acordo com as demandas que você vai ter no seu treino indoor. Cara, isso aqui é o creme de la creme dos tênis de treino atualmente, certo? Under Armour, show! Esses são os tênis que eu uso, tá? Existem tênis de outras marcas, mas o objetivo desse tênis, o objetivo desse vídeo é muito mais estabelecer os critérios que você precisa ter para adquirir o seu tênis. Sei lá, de repente você curte Nike, entendeu? Seu pé se encaixa melhor com Nike, tudo bem, mas você precisa entender esses critérios. Grip, aderência, né? Que tem a ver com a sola do tênis. O amortecimento, que tem a ver com a entressola. Você pode querer uma entressola maior se você está acostumado com tênis de corrida. Eu prefiro uma entressola mais minimalista. E estabilidade. Até que ponto, quando você pisa, quando você faz um patinador, quando você corre lateral, quando você faz movimentos para trás e para frente, até que ponto o teu tênis, ele chapa no chão e não vira. Então, são esses 3 critérios que você precisa ter para comprar o seu tênis. Seja os tênis que eu uso, né, os tênis que eu recebo da Under Armour, seja de qualquer outra marca, mas você precisa entender estes critérios. Gostou do vídeo? Mas não vai embora não vai embora, porque logo depois, agora, quando eu sair daqui, eu vou te mandar um vídeo bônus falando sobre um assunto que complementa o conteúdo desse vídeo, mais 2 indicações de vídeo para você conhecer o meu canal e entender qual é a minha filosofia de treino e o que eu defendo hoje no fitness, e mais o meu @ para você me encontrar no Facebook, no Instagram e aqui mesmo no YouTube, @paulomagu1, Magu com 2 Os, @paulomagu, tudo junto e o número 1, certo? Aí você me encontra no Facebook, no Instagram, me segue lá no Instagram, aqui no YouTube, se inscreve no canal, ajuda esse pequeno canal de conteúdo para a gente poder multiplicar um pouco mais o nosso conteúdo e mais pessoas terem acesso a tudo isso que a gente fala em todos os vídeos, tá bom? Evolução. Simples assim. Opa, tudo bem? Essa dica é para você que pratica treinamento intervalado, treinamento de circuito ou ciclismo indoor. Como o próprio nome diz, treinamento intervalado significa dividido em intervalos. Intervalos de alta intensidade com intervalos de recuperação.
significa que nos momentos de alta intensidade você não sair muito ofegante, o que vai acontecer? Nos momentos de recuperação, você vai achar que a recuperação é curta ou você não vai justificar a recuperação. A recuperação serve para justificar o alto esforço. Então a dica de hoje é, se você pratica esse tipo de treinamento, fique muito ofegante no final de cada momento de esforço. Você precisa justificar a recuperação. A recuperação é um presente, é uma recompensa pelo seu esforço. Gostou da dica? Se inscreve no meu canal que tem muito mais. Câmbio e desligo.